Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após uma série de assaltos violentos em Ipanema e Copacabana, grupos de justiceiros têm sido vistos pelas ruas do Rio de Janeiro usando máscaras e intimidando supostos criminosos. O suspeito que aliciava adolescentes para realizar arrastões foi preso na Baixada Fluminense. Nas últimas semanas, cenas de roubos e agressões nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro tomaram conta dos noticiários e das redes sociais. Em um dos casos recentes, um idoso foi agredido e acabou desacordado após ajudar uma vítima de assalto. Outro caso terminou na morte de um rapaz espancado durante a ação de criminosos num ponto de ônibus. Como resposta a essa onda de violência, moradores chegaram a criar um grupo de justiceiros para procurar criminosos nas ruas. Além disso, na última quarta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem sob a suspeita de recrutar menores de idade para cometer arrastões na zona sul da cidade. Agora, como se proteger da violência urbana? As ações de justiceiros aumentam ainda mais toda essa violência? Fazer justiça com as próprias mãos pode vitimar pessoas que são inocentes? E como o Estado deve lidar com mais este problema? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com o especialista em segurança pública, Marci Campos. Bem-vindo ao nosso podcast, Marci. Olá, tudo bem com vocês? E também participa dessa edição o repórter da Record no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Ô Pedro Paulo, segundo a polícia do Rio de Janeiro, foi preso um jovem que é suspeito de ser o líder do grupo que pratica roubos e furtos na região. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Marci. Pois é, Celso, de acordo com as investigações, Marcos Vinícius Pereira Paiano, de 21 anos, seria o responsável por recrutar e chefiar jovens que atuam em arrastões aqui no Rio. O suspeito foi identificado por câmeras de segurança de Copacabana. Ele foi flagrado monitorando os assaltos cometidos pelos menores. A maioria dos roubos acontece em bairros da Zona Sul carioca. E, Celso, essa onda de arrastões na região preocupa os moradores. Está muito violento mesmo. Eu já fui assaltado em pleno dia. O morador de Copacabana sofre. Chega verão, ele não sai de casa. O Marcos Vinícius tem 8 passagens por crimes como roubo, furto e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele chegou a ficar preso por mais de 2 anos e estava em liberdade desde fevereiro. Celso, o grupo chefiado pelo suspeito estaria envolvido também no assalto citado no início do podcast, onde um idoso de 67 anos ficou desacordado em Copacabana. Esse crime aconteceu no início do mês e o agressor foi identificado e preso na semana passada. Os recentes casos de violência na região, inclusive, levaram pessoas a se reunirem em grupos de troca de mensagens para a formação de bandos de justiceiros. Agora, Marci, o ato de fazer justiça com as próprias mãos não é um fenômeno novo no Brasil. Infelizmente não, isso já aconteceu em outras épocas, né? A gente sabe que as pessoas, de forma errada, tentam resolver um problema que elas não conseguem resolver. Na maior parte dos casos, para não dizer quase totalidade, sempre a pessoa pode ser agredida, pode ser machucada, pode até ser morta. E aí as pessoas começam a agredir alguém. Ah, não é ele, é o outro. Como assim? Não, alguém me falou, quer dizer... Ou seja, não existe nenhuma lógica. Essas coisas são inadequadas, não devem ser feitas. São ilegais, inclusive. Agora, Marci, através de redes sociais e aplicativos de mensagens, os moradores passaram a convocar outras pessoas a reagirem aos roubos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Essas pessoas correm o risco de cometer crimes com o objetivo de evitar crimes. Infelizmente, sim, porque elas estão incitando outras pessoas ou participando, mesmo que não no local, mas pelos meios de comunicação, a outras pessoas praticarem crimes. Elas estão participando de um crime de uma forma menor. Ou seja, o que a gente sempre sugeriu é utilize as redes de comunicações, redes sociais, grupos de aplicativos de alguma forma, para divulgar os problemas, divulgar os locais, os horários, características e, o mais importante, denuncie a polícia, ou seja, faça o boletim de ocorrência. Muitas pessoas avisam um monte de pessoas, que é muito importante, mas se ele não fechar com o boletim de ocorrência, essa ocorrência é quase como se não existisse. Ela não chega na autoridade, na segurança pública. Marci, essas ações de populares contra suspeitos aqui no Rio de Janeiro são reflexo da ineficácia dos órgãos de segurança pública?
Sim, de certa forma, em alguns casos, a gente vê isso, mas infelizmente a gente pode falar que desde que o mundo é mundo existe o crime, não é um fenômeno recente, praticamente eu diria que com a humanidade já vem a questão do crime. Então, o caminho legal, correto, adequado, certo é você denuncia, você informa e uma autoridade vai conduzir o caso. Ou seja, infelizmente, não é uma justificativa. Por quê? Imagina que nesse momento de reação, mais pessoas, vamos dizer que um grupo vai atacar alguém ou um grupo. Tá, e por algum motivo esse grupo também é machucado ou alguém é morto. É mais violência em cima de violência, infelizmente. Agora, essas manifestações tendem a aumentar? Pode acontecer de outros grupos se espalharem por estados onde o índice de criminalidade é alto? E se isso acontecer, pode acabar se instalando aí uma desordem social, né? Sim, mas aí as autoridades elas estão trabalhando para identificar, para orientar, para coibir. Na verdade, o Estado vai passar, a segurança pública vai passar a ter outro problema para administrar junto com os demais. Por quê? Não é por causa deste fato que a legislação vai mudar. Ou seja, nós estamos falando de uma legislação quase praticamente mundial, quer dizer, no mundo inteiro é assim. Temos problemas, eventualmente, em alguns locais desse tipo de revolta, vamos dizer, só que eu acho que é importante analisar a revolta na questão de noticiar, informar, colaborar com as pessoas, colaborar com as autoridades. Ou seja, o caminho não é tentar fazer justiça com as próprias mãos. Maxi, há poucos dias, em meio a essa onda de justiceiros, um vendedor de balas disse ter sido agredido por ser confundido com um ladrão. Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos pode acabar vitimando pessoas inocentes, né? Exatamente. É uma outra fragilidade de tudo isso, é uma outra até tragédia. Já tivemos ocorrências, vocês vão se lembrar de alguma reportagem, que uma pessoa, aquela pessoa é o criminoso, aí agride, machuca, e não era ele, é parecido. Então, por isso existe um sistema de segurança pública para identificar, para poder buscar o criminoso e poder puni-lo de acordo com a lei. Qual a melhor estratégia do Estado para mudar o quadro de violência na sociedade, Marci? Porque não basta apenas reprimir o justiceiro. Essa medida não resolve o problema da criminalidade. A segurança pública precisa combater o que motivou as ações desses grupos? Sim, o Estado tem que continuar trabalhando. É muito importante ela trabalhar com a estatística, onde estão acontecendo os problemas. O crime é dinâmico, ele muda de lugar, muda de local, muda de horário, às vezes, a forma, e o Estado tem condições de trabalhar isso. Lógico que ele tem que priorizar, como prioriza, mas a gente vê alguns estados no Brasil mesmo que tinham altos índices, colocaram políticas, avaliaram os números, fizeram planos, ou seja, priorizaram essas ações. E depois de algum tempo, não é uma coisa a curto prazo, eu diria no mínimo a médio e longo prazo. Longo prazo eu digo de governo, não é que não vão ficar décadas, mas nós temos no Brasil vários estados que conseguiram baixar os seus números. Agora, Marci, a rotina dos brasileiros tem sido alterada por onda de insegurança, né? As pessoas precisam adotar hábitos diferentes para evitar roubos. Quais são as medidas mais comuns? Uma coisa importante, você se manter informado pelas redes sociais, pelos rádios, jornais, podcasts, ou seja, ouvir, estar atento, tomar cuidado. Basicamente, o criminoso hoje quer o seu celular, porque além do próprio valor do aparelho, tem também toda a questão de aplicativos financeiros, aplicativos de compras, cartão de crédito embutido no celular, mesmo a questão do celular, muitas pessoas, ontem eu estava vendo uma matéria, tem a vida no telefone, a lista de compras de clientes está ali, a lista de clientes, a lista de pagamentos, está tudo ali. Mantenha uma cópia de segurança e siga as orientações, ou seja, evite os locais que têm a sinistralidade alta, evite chamar a atenção. A rua, de forma geral, não é um local seguro. Então, você usa o celular, conforme eu expliquei, que é o mais atrativo, depois viria a carteira, depois documentos, cartões, assim por diante. Então, você tem que tentar analisar o seu dia a dia, analisar, por exemplo, o seu itinerário a pé, de motocicleta, bicicleta, de carro, de ônibus, metrô, trem. Se eu tiver um problema daqui até ali, onde eu posso parar para pedir um apoio? Tem algum local, um ponto de apoio que eu possa pedir uma ajuda, alguma coisa?
Ou seja, procurar fazer um plano de contingência. Outra coisa importante, avisar outras pessoas. Tem pessoas que mandam no zap, estou saindo do trabalho, minha previsão aqui é chegar em 20 minutos. Ou seja, se a pessoa não chega em 20 minutos, uma outra pessoa liga, tenta localizar, você pode parar para fazer uma compra no mercado, ali esqueceu de avisar, ok, mas alguém vai ligar, daqui a pouco eu estou chegando. Então, é importante pensar em ter hábitos de segurança. E por que hábitos? Que eles passam a ser incorporados no nosso dia a dia. Não é uma coisa que eu tenho que ficar pensando. Se eu tenho alguns hábitos, deixo a carteira, deixo o celular, deixo o telefone aqui, na minha carteira só tenho os documentos necessários, não todos os meus documentos. Então eu tento pensar qual o itinerário que eu vou fazer, qual rua que é mais iluminada, no caso à noite, se eu tenho que caminhar à noite, ou andar de carro, e assim por diante. Marci, e os arrastões? Apesar de casos de violência desse tipo serem recorrentes, há algumas formas de se precaver contra os roubos em massa, esses cometidos por criminosos que se aproveitam de situações em que há aglomeração de pessoas? De forma geral, não. Por quê? A característica de um arrastão são vários criminosos cercando um grupo de pessoas. Às vezes estão numa linha reta. Então, o que eu sempre recomendo, né? Por exemplo, vocês fazem notícias, tal rua está um pouco complicada, tal horário. Eu procuro evitar essa rua neste horário. Ou seja, se tem um monte de estatística de ocorrência ali, eu tento evitar. Então, alguns locais, neste caso específico, eu não consigo fugir de um arrastão. Na verdade, você está ali, lógico. Se você perceber lá na frente um tumulto, se possível, entra à direita, entra à esquerda, veja se é possível retornar com segurança, tá certo? Isso é a única forma de administrar. Mas a gente nunca sabe onde vai acontecer. Esse é o fator surpresa do criminoso, né? Agora, no caso do Rio de Janeiro, o fato de existirem milícias e uma presença forte do crime organizado nas comunidades acaba deixando os moradores ainda mais ansiosos, né? Isso acaba despertando esse sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, não? Sim, existe toda essa temática da segurança pública, né? Uma situação complicada, né? Tem vários entes aí no caso e alguns até ilegais criminosos, né? Tirando a segurança pública, a população, os demais todos são criminosos, mas este não é o caminho. Ratifico ainda esta questão. Ou seja, não adianta achar que, não, eu vou conseguir fazer o que o Estado vai fazer. O Estado consegue e pode fazer. O cidadão não deve fazer. Nós estamos aí próximo das festas de final de ano, ou seja, no Rio de Janeiro, a tradicional festa de fogos, né, da passagem de ano, é uma preocupação que existe por parte das autoridades e por parte das pessoas que vão lá, digamos assim, curtir a passagem de ano nas praias, né? Sim, com certeza. Vamos divulgar já com antecedência as operações, os planejamentos, quase todo o litoral, né? Mesmo cidades que não são litorâneas com a queima de fogos, tem alguma festividade para comemorar a passagem de ano, que é muito importante, comemorar a felicidade das pessoas, né? Nesse caso, até usando a sua pergunta anterior, se eu vou para um local, por exemplo, uma praia, a praia vai ter vários locais que vão ter postos de policiamento. Alguns postos vão ser móveis e alguns vão ser fixos. Se for possível, eu posso tentar ficar perto de um posto. Isso é uma forma de eu prevenir uma situação dessa. Marci, e pensando no cenário aqui do Rio como um todo. Nesse ano, já temos um reforço na segurança com a presença da Força Nacional e de agentes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal. O que mais, então, pode ser feito para reduzir a violência? Agora, eles têm que trabalhar o Estado como um todo, a segurança pública, e começar a buscar os resultados. Eu entendo que todo esforço adicional de efetivo, de equipamento, de viaturas, de sistemas, vai ajudar. Mas eu entendo que eles têm que planejar, levantar os números, os problemas, priorizar as ações e começar a trabalhar. Basicamente é isso. Cada estado cuida da sua segurança pública pela Constituição e o governo federal pode apoiar de várias formas e o faz, cada um no seu local, modelo, de acordo com os acordos entre Estado e o governo estadual e o governo federal, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em segurança pública, Marci Campos. Obrigado, Marci. Obrigado a vocês. Até mais. E também agradeço a presença do repórter da Record no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro.
Obrigado, Celso. Obrigado, Maci. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.